Tu sabe o que é etarismo? Etarismo é uma forma de discriminação, onde pessoas mais jovens e pessoas mais velhas são injustamente discriminadas somente por causa da sua idade. Meu nome é Natanael Filho e eu vou pedir para você ficar até o final desse vídeo, onde eu vou esclarecer todos os pontos que influenciam esse problema do etarismo. Toca aqui e vamos para o vídeo. O etarismo pode manifestar-se de várias formas, incluindo o local de trabalho, cercear o seu direito à educação, até mesmo o atendimento nas redes de saúde. Tudo isso precisa ser constantemente monitorado e observado para que as pessoas, independente da sua idade, tenham as mesmas condições de competição e as mesmas oportunidades. E aí, quais são as consequências desse fato? Baixa autoestima, isolamento social, aquela sensação de incapacidade ou incompetência. Quando a pessoa é um pouco mais, com uma idade um pouco mais avançada, ela se sente preterida por causa da sua idade e ela tem uma bagagem tão grande, aquilo traz uma baixa estima, aquilo traz um desconforto. E o mesmo ocorre quando você é mais jovem e tem competência e tem algo a apresentar, você quer crescer, quer conhecer, quer ser educado para poder produzir mais à frente e tem o seu acesso preterido. Então, pessoas de pouca idade, pessoas de mais idade, precisam ter as mesmas condições competitivas que qualquer outra pessoa de qualquer faixa etária. Pô, Natan, mas e aí, como é que a gente resolve esse problema? Bom, a solução é a seguinte: você precisa ter uma sociedade mais justa e inclusiva. Uma sociedade que veja a pessoa independente da sua faixa etária e possa trabalhar e dar oportunidades para essa pessoa no trabalho, no acesso à educação, nas redes hospitalares, no atendimento da saúde, em qualquer circunstância. A pessoa tem que ser vista como um ser humano e não como um ser humano que tem uma idade mais ou menos avançada. A gente precisa promover todos os dias nos bate-papos, nas conversas dentro e fora da empresa, esse tipo de conhecimento, para que as pessoas se sintam à vontade de conversar e entender exatamente quais são as circunstâncias que vão permiti-las tornar o ambiente de trabalho, o convívio familiar e de amigos mais saudável e sem qualquer forma de discriminação. Pô, Nathan, mas como é que a gente resolve isso? É de uma forma cadenciada e contínua. De que jeito? Existem 7 passos que você e a sua empresa precisam tomar em direção a debelar de uma vez por todas o etarismo. Nas conversas, no papo de cafezinho. Então a gente tem que ter uma forma contínua de disseminar uma cultura que seja contra o etarismo. Então, a partir de agora, eu vou te passar 7 passos. 7 passos que vão ajudar você, dentro da empresa, no convívio com os amigos, a não cair nessa pegadinha do etarismo. O passo número 1 é sensibilizar e conscientizar o seu time de que não pode haver discriminação por causa da idade. Isso a gente faz como? Através de palestras, workshop, bate-papo nos corredores, bate-papo no cafezinho. E dessa forma o assunto passa a ser algo comum para a gente. E até com os nossos amigos também. Então, tá batendo um papo, o cara falou uma frase que não foi tão bacana, fala, cara, olha só, pensa nisso, dá uma refletida nesse aspecto. A pessoa tem competência independente da sua faixa etária. E se ela não tiver, também não é um problema. Ela não pode ser preterida por causa da sua idade. Através desses treinamentos, a gente aprende a reconhecer os efeitos. A gente aprende a reconhecer como tudo acontece. Nesses bate-papos, a gente aprende a reconhecer a causa e os efeitos e o quão eles são prejudiciais, o quão eles podem criar danos irreparáveis para a sua empresa e para aquele colaborador, para aquele empregado que se sente preterido por uma vaga ou preterido por uma tarefa. Número 2, diversidade e inclusão. Grande maioria das empresas hoje tem um time de diversidade e inclusão que aborda vários aspectos. E o etarismo tem que fazer parte desses debates, dessas conversas.
Então é importante, não só na empresa, mas também na sua comunidade, que esse tipo de conversa surja e que tenha alguém liderando para poder passar para as outras pessoas todos esses aspectos que são prejudiciais para o nosso convívio. Então, diversidade e inclusão é um aspecto muito importante dentro da empresa. Precisamos garantir que existam programas e políticas que realmente observem e deem acesso às pessoas de qualquer faixa etária. As políticas, nesse caso, são fundamentais, porque daí saem leis que precisam necessariamente serem cumpridas. Número 3, estereótipos. A gente tem que evitar, a todo custo, criar estereótipos ligados à etariedade. Ou seja, evitar aquelas brincadeiras que colocam a pessoa com uma idade um pouco mais avançada numa situação difícil e também os mais jovens. Então, quando alguém soltar uma piadinha, dependendo do contexto, é muito importante que esse assunto apareça e que possa ser discutido de uma forma a educar as pessoas, a tirar das conversas esses estereótipos que são tão prejudiciais. Nesse contexto, filmes e campanhas educativas são muito importantes para ajudar a divulgar o que é etarismo, quais são os problemas que ele pode causar e como evitar que esse assunto surja nas conversas. Número 4, o engajamento da comunidade na qual você está inserido. Extremamente importante, campanhas que valorizem a participação de idosos nas tarefas do dia a dia. Hoje nós temos em várias cidades lugares chamados Casa do Idoso, onde mostra claramente para a comunidade que o idoso pode sim ter uma velhice saudável e ele pode contribuir muito com tarefas que muitas vezes requerem uma experiência que já foi adquirida ao longo dos anos. Então, o engajamento da comunidade é um fator fundamental para a solução do problema. O quinto aspecto é o treinamento e o desenvolvimento de profissionais de diversas áreas: saúde, educação, produção, indústria. Em todos os lugares temos que ter profissionais que sejam dedicados a reconhecer, treinar, educar as equipes para esse problema do etarismo. Porque dessa forma, essa informação ela sai do âmbito da empresa, ela chega à comunidade, ela chega até a nossa casa e vai chegar aos nossos amigos, aos nossos colegas. Extremamente importante que profissionais dedicados sejam preparados e treinados para tratar desse assunto. Um sexto aspecto é a advocacia política. E o que isso quer dizer? Precisamos de leis. Nós somos dirigidos por leis. Então, lá no Congresso, temos que ter leis, eles precisam votar leis que definam exatamente todas as nuances desse aspecto do etarismo. Então, dessa forma, nós teremos treinamento nas escolas, porque vai derivar dessa legislação. Nós teremos regras muito bem definidas do que é etarismo, qual é o alcance, qual é o prejuízo que ele pode causar. E dessa forma, a pessoa que normalmente se sente ofendida passa a se sentir amparada, com direitos, e as empresas e as pessoas com os seus deveres de cidadãos. O sétimo e último aspecto é a participação cívica. Por quê? Porque a pessoa se sente reconhecida, ela se sente parte de um todo. Então é muito importante que, através das leis e através das regulamentações, as pessoas possam livremente se engajar em projetos cívicos, ter acesso ao parlamento, independente da sua idade, poder se engajar na vida política da cidade, do estado, e contribuir com o conhecimento adquirido. E da mesma forma, hoje nós temos jovens muito promissores que também se engajam na política e se engajam na formação de leis. Então, esse convívio é muito importante para que o etarismo seja definido e debelado da sociedade. E olha só desse jeito que a gente consegue literalmente remover o etarismo do nosso dia a dia. Políticas, leis, inclusão, as pessoas precisam se sentir inclusivas. Todas as áreas, todas as idades. Não há razão qualquer para preterir uma pessoa alcançar um cargo na empresa
ou um cargo público por conta da idade. Existem limitações? Sim, isso é natural, mas a barreira não pode ser única e exclusivamente a idade, nem para jovens e nem para mais idosos. E eu, como já estou chegando nos 60, esse assunto me interessa bastante. E comenta aqui, por favor, se você já vivenciou, se você já viu isso acontecer na sua empresa ou num bate-papo de amigo. E leve esse assunto para o papo de cafezinho na sua empresa ou para os seus amigos. Até a próxima.